Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós vamos para a aula número 64 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Crise do século XIV, falaremos sobre a Guerra dos 100 Anos. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos os seguintes objetivos: definir o que foi a Guerra dos 100 Anos, identificar os principais motivos da guerra, em especial o político e o econômico, descrever o início da guerra, fases dela e as principais ações, apontar Joana d'Arc como heroína da guerra e reconhecer as principais consequências da Guerra dos 100 Anos. Antes de mais nada, solicito que vocês separem os materiais para a aula de hoje. Livro didático ou livro que trata sobre esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas depois também para a realização da atividade referente a esta aula. Vocês irão precisar também de lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos dar sequência a esta aula. Muito bem. Guerra dos 100 Anos, professora, como assim? Primeiramente, foram 116 anos. Ela durou de 1337 a 1453. Não foi um conflito sem interrupções. Tiveram momentos que sim, a guerra foi interrompida, foi parada por um tempo, teve tréguas até de 20 anos, teve trégua por conta da peste negra, entre outras situações. Na realidade, ela tratou-se de uma série de conflitos armados entre nobres da França e nobres ingleses. É importante destacar que neste momento ainda nós não temos um Estado da França, um reino da França e um reino da Inglaterra. Nós temos vários senhores feudais da Inglaterra, vários senhores feudais da França que vão lutar entre si, tá? A Guerra dos 100 Anos, ela está inserida na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Por isso que nós estamos apontando como fatores da crise do século XIV. Motivações para a Guerra dos 100 Anos. Nós temos dois motivos específicos. Motivo político, nós temos disputas pelo trono francês, que vocês já vão entender quem estava disputando. E temos também motivo econômico, por conta de disputas entre franceses e ingleses pela região de Flandres, que era rica em virtude do comércio que lá existia. Até porque ela é uma cidade mais portuária, ali por ela escoam-se mercadorias, tá? Muito bem, falei sobre a disputa do trono francês. Na época, tínhamos o rei Carlos IV da França, que acabou falecendo em 1328 e não deixou herdeiros para assumir seu trono. Ele chegou a ter 3 filhos, porém já estavam mortos quando ele faleceu, então não tinha herdeiro. Nesse sentido, aparecem 2 pessoas para disputar o trono francês. De um lado, o rei da Inglaterra, Eduardo III, colocando-se como aquele que queria herdar o trono, uma vez que ele era neto do rei. E do outro lado, Filipe de Valois, francês e primo do rei. Aí disputas entre os dois, havia um direito, uma lei, né? Uma regra dentro da França, que a gente vai dizer que é um direito de costume, um direito consuetudinário, em que, para ser herdeiro do trono real, teria que ser alguém de linhagem masculina. Só que no caso do rei Eduardo III, ele era neto sim do rei, mas por parte de uma das filhas dele, a rainha Isabel da França. Então, por isso, ele não foi aceito como rei e quem foi, de fato, Filipe de Valois, uma vez que ele era primo do rei e ele era francês, tá? Flandres, como eu disse para vocês, possuía uma indústria têxtil que lucrava muito com o comércio de lã com os ingleses.
E por conta desse interesse econômico, Flandres ainda preferia, via com bons olhos, a tentativa da Inglaterra de anexar o reino da França, porque de certa forma já estaria mais ligada a um parceiro econômico. Mas, como eu falei anteriormente, quem acabou vencendo essa disputa foi Philippe de Valois, que passou a ser o rei Filipe VI, porém não reconhecido pela Inglaterra. Quando que vai iniciar a guerra? Em 1337, o rei Filipe VI, Philippe de Valois, ele invade a região da Aquitânia, no sudoeste da França. Nessa região, haviam vários nobres ingleses, os quais foram expulsos. Então, Eduardo III da Inglaterra declara guerra à França. O rei inglês tinha interesse em dominar a região dos Flandres, que seria a atual Bélgica, que até então era dominada pela França, e viu nesse momento um estopim para iniciar esse conflito e, de fato, dominar a região. A Guerra dos 100 Anos, para ser melhor estudada, melhor analisada, ela é dividida em 3 fases. Até alguns historiadores a dividem em 4 fases. Coloquei 3 para vocês. A primeira, de 1337 a 1364, nós vemos várias vitórias da Inglaterra. Na segunda fase, de 1365 a 1380, se alternam entre vitórias da Inglaterra e da França. Já a terceira fase, de 1380 a 1453, fim da guerra, nós vemos aí a atuação de Joana d'Arc, a grande heroína da guerra, e a vitória final da França. Coloco entre aspas vitória final da França, por quê? Se a gente for analisar pontos positivos e negativos, perdas e conquistas, eles meio que se equivalem entre França e Inglaterra, não dá para dizer quem de fato foi a vencedora. Mas se for ver de um ponto psicológico, quem ganhou a última batalha, daí de fato foi a França. Primeira fase. Então, ela acontece no século XIV, com vitórias significativas para a Inglaterra. Ocorrem avanços da Inglaterra, como o controle do Canal da Mancha e também da tão sonhada região dos Flandres. Flandres, como falado anteriormente, fornecedor de lã e ponto comercial. Já a segunda fase, no século XIV também, nós temos uma virada francesa. Carlos V ataca o reino de Castela, que era aliado da Inglaterra e mais tarde irá se tornar a Espanha. E aqui nós vemos o início de mais vitórias francesas do que inglesas. Já a terceira fase, nós vemos assim um período que vai do século XV, final do século XV, a final do século XIV, meados do século XV, 1453, né? É uma fase decisiva para a guerra, em que os ingleses começam vencendo as batalhas. Porém, Henrique V, da dinastia Tudor, da Inglaterra, dominou o norte da França até a Normandia, falando nas conquistas inglesas. Porém, aparece uma heroína nessa história, Joana d'Arc, chamada de A Donzela, que conquistou sucessivas vitórias para a França. E aí há uma vitória final da França que expulsa os ingleses do seu território. Falando sobre Joana d'Arc, na realidade era uma menina, filha de camponeses. Ela vai falecer com 19 anos. E, aos 12 anos, ela iniciou com revelações divinas. Ela teve a sua primeira revelação divina. Ela afirmou ter visto o arcanjo São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, que apareceram numa grande luz e cujas vozes ela também ouvira. E a ideia era que vai lá, lute, você vai conquistar, o território francês é de vocês, e assim por diante. Então, ela acaba ganhando a confiança do rei Carlos VII, que entrega o comando de um pequeno exército para socorrer Orleans
então sitiada pelos ingleses. Os soldados ingleses não deram importância para Joana, era uma menina que estava com um pequeno exército, mas ela acabou ordenando ao exército que atacasse aos ingleses. Depois de 3 dias de luta, os ingleses recuam e Orleans acaba tornando-se livre. Na batalha, durante o cerco de Fortaleza, cerco à Fortaleza de Margny, Joana foi presa em 23 de maio de 1430. Ela foi julgada pela Santa Inquisição, que era aquele tribunal da igreja, né? O julgamento foi uma verdadeira tortura. Ela foi acusada de herege e também feiticeira. E depois de meses sendo julgada, torturada, ela foi condenada à fogueira por heresia. Ela foi condenada por bruxaria. Fora que tinha a questão de que ela estaria assumindo o lugar dos homens ao lutar na guerra vestida de calças e assim por diante. Ela foi queimada em praça pública. Até então, ela era sede do domínio inglês, essa praça, e ela foi morta, então, queimada, em 30 de maio de 1431. Já em 1909, século XX, Joana d'Arc ela foi beatificada pelo Papa Pio X. A canonização dela como santa, né, se deu no dia 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV e Joana d'Arc tornou-se então a santa padroeira da França. Como consequências da Guerra dos 100 Anos, nós temos consequências ruins para os dois lados, porque um alto custo que a guerra leva, a questão de custear o exército, alimento, armamento, entre outras situações, e a questão das várias mortes nos conflitos. Os nobres, que eram aqueles que financiavam a guerra, ficaram empobrecidos, perderam muito dinheiro no conflito. Houve um enfraquecimento desses senhores feudais, desses nobres, consequentemente uma crise econômica. Tanto o reino da Espanha quanto o reino da França, eles tiveram um atraso no processo da expansão marítima, mas o processo da guerra levou à formação dos estados nacionais, o Estado da França, o Estado da Inglaterra. Há também o fortalecimento desses exércitos nacionais, fortalecimento da figura de um rei que vai comandar tudo, um monarca absolutista que vai criar todas as leis e dizer o que é certo e o que é errado dentro de seu território, e também um fortalecimento dos burgueses. E essa burguesia enriquecida que vai financiar, inclusive, as grandes navegações, que é um assunto que estudaremos no 7º ano. Assim, eu digo para vocês que fechou o pacote de sintomas da crise do século XIV, que leva ao fim do feudalismo na Europa, o fim também da Idade Média e início da Idade Moderna. Na próxima aula, estudaremos um pouco sobre o processo de centralização monárquica e a formação, o surgimento desses estados nacionais, com um rei, um território, um exército e assim por diante. Neste momento, sugiro que vocês já façam uma atividade referente a essa aula. Aproveita que todas as informações estão fresquinhas na cabeça de cada um. Isso vai ajudar na realização da atividade que tem por objetivo com que vocês se autoavaliem quanto ao entendimento desta aula, mas também que algumas informações elas fiquem na cabeça de vocês, porque elas serão um subsídio ou também um pré-requisito para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço, tchau!